Olá, alunos do sexto ano, aqui é o professor Luiz Felipe de História e vamos fazer um vídeo aqui, vou fazer um vídeo para vocês aqui agora, nós vamos acompanhar sobre a correção das atividades da semana 1 do PET 3. No caso em específico, eu estou seguindo um canal no YouTube chamado Super História, um professor chamado Vini. Eu pedi ele autorização para plagiá-lo, até eu ter confiança de como fazer, de como seguir. Então o card dele vai estar aqui em cima, eu vou colocar aqui para vocês verem o original, tá? Se vocês quiserem ver o original, o meu vai ser a princípio vai ser uma cópia dele até eu me adaptar, conseguir criar confiança. Eu pedi a autorização, ele gentilmente permitiu, então eu vou seguir aqui muito baseado no que ele fez no vídeo dele. E ele autorizou eu fazer igual para mim ganhar confiança, me sentir seguro. Então, gente, a primeira atividade do PET 3 da semana 1 vai ter duas figuras, uma da África no contexto político atual, as divisões atuais, e outra do Egito. E a primeira pergunta é: o que você sabe a respeito do continente africano? Essa resposta é pessoal, é o que você sabe. Tranquilo, gente? Pode ficar preocupados com essa questão, eu não vou considerar nada que tem que ser certo, tem que ser errado. Pode ficar à vontade e responder com os seus critérios o que você sabe, o que você entende do continente africano. B. Você já ouviu falar do Egito Antigo? O que você sabe sobre essa civilização? Também é pessoal. Se você não sabe nada, pode ficar: professor, eu nunca ouvi falar. Eu também vou aceitar, porque é uma resposta sincera e pessoal sua. Aí vamos para C. Repara a imagem 2, que vai estar o Egito ali, o Rio Nilo. Observe que o Egito Antigo era composto por desertos e que a sua geografia ganha destaque, o Nilo, que é o rio mais extenso do mundo. No contexto do Egito Antigo, qual seria a importância do rio Nilo? Então, gente, para dar uma orientação para vocês aqui, o rio Nilo, posso dizer que era importantíssimo, porque toda a vida do Egito girava em torno do rio Nilo e suas margens. A civilização egípcia só foi possível graças ao rio Nilo, porque naquela situação, o rio Nilo ele banhava as margens daquela região e deixou propício para a agricultura, deixando propício para a agricultura, higienização, beber água, toda uma sociedade se levantou e se estabeleceu em volta da abundância de água potável que era o rio Nilo, que no caso é o rio mais extenso do planeta. Então, assim, era tão abundante esse rio, tão benfazejo, tão bom para viver por ali, que toda uma sociedade foi criada naquele contexto. D. Ainda sobre o rio Nilo, observe que as comunidades que compõem o Egito Antigo estavam localizadas nas margens do rio. Elabora hipóteses que podem justificar a organização dessas comunidades no rio Nilo. Então, gente, as hipóteses levantadas aqui eu vou colocar para vocês. A água é fundamental para o desenvolvimento de qualquer povo. Tá? Tanto que nós temos água encanada em casa, as primeiras civilizações foram criadas em torno de rios. O rio Nilo era importante para saciar a sede, para a higienização, o desenvolvimento do comércio, produção de alimentos. Foi o que eu falei, existir um rio que irrigava as margens e dava condição para fazer agricultura, fez desenvolver toda uma sociedade que era o Egito Antigo. E sobre a sociedade, vamos falar assim mais rapidamente sobre ela, era composta, de maneira geral, por camadas sociais, que é a próxima atividade. Então tem uma pirâmide com os desenhos, você pode encontrar desenhos com 7 divisões, 6 divisões, 8 divisões, depende, mas de maneira geral vai estar dessa forma. Então seguindo aqui o canal, está preenchido assim a de cima, a pirâmide e o quadro de baixo, mais ou menos da mesma forma. Então, camada social 1, faraó. Ele era o soberano sobre as pessoas e sobre a natureza, aplicava a justiça e defendia o território. Ele também tinha um papel de ser uma representante do deus deles na época. Era uma mitologia
com vários deuses, e o faraó, além de governante, era um representante do deus mais poderoso naquela época. Então ele tinha um estado de divindade e de governante. 2. Sacerdotes e nobreza, responsáveis pelas práticas religiosas, transmissão das tradições e apoiavam o faraó. Basicamente, sacerdotes religiosos, né? E a nobreza, parentes do faraó, pessoal mais da nobreza ali. 3. Soldados, manter a ordem pública e defender o Egito das ameaças externas. Basicamente, o soldado hoje faz. Escriba, responsáveis por todo tipo de registro escrito, público ou particular. Era o pessoal que envolvia, não existia as letras na época, mas existia uma espécie de escrita. E o escriba era o cara que sabia ler e escrever isso aí, então ele tinha uma importância muito grande naquela sociedade. Depois, 5, vem os mercadores, distribuir e vender, etc., os produtos do Egito, basicamente como o mercador hoje faz. Depois, artesãos e camponeses, faziam todo tipo de utensílio e trabalhavam na manutenção das plantações. O artesão poderia fazer um sapato, uma roupa, o camponês lidava com o trabalho na plantação. E por fim, o último nível da estrutura do Egito Antigo eram os escravos, que faziam trabalhos em geral sem remuneração. É importante falar sobre o Egito Antigo que eles tinham uma religião politeísta. Politeísta significa vários deuses. Diferente da religião monoteísta do judaísmo, do cristianismo, eles acreditavam numa variedade de deuses. Então, tá aqui para vocês aqui alguns deuses egípcios, suas funções. Vocês podem achar outros porque realmente eram muitos deuses e eram como eles interpretavam a religiosidade daquela época. Então, o primeiro que eu vou colocar é o deus Ra, responsável pela criação do mundo e era representado pelo sol. O faraó era considerado também uma representação de Ra na terra. Então, era um deus que era um governante que, né, governava tudo. Osíris, deus do julgamento, do além e da vegetação. Esse Osíris, ele fazia o julgamento quando a pessoa morria, se ele ia para um lugar bom ou se ia para um lugar ruim. Não confundir com o céu e o inferno, porque eles não conheciam essa dinâmica ainda. Ísis, protetor da vegetação e das águas, piedosa, estava ele na magia. 7. Responsável pelas guerras e por toda a escuridão. Néfitis é a deusa da morte, das trevas e protetor das almas. Horus, protetor dos faraós e das famílias. Hathor, guardião das mulheres e protetora dos amantes. 7. Responsável pelas guerras e por toda a escuridão. Eu já repeti esse. Anubis, guardião e guia dos mortos. Tote, patrono da lua, da sabedoria e da cura. Bastet é a deusa da fertilidade, sexualidade e do parto. Basicamente, existiam deuses para muitas coisas que poderiam se cultuar dependendo daquilo que você queria, precisava, qual que era o seu interesse. No momento tinham deuses ligados à nobreza, deuses, enfim, eram bem rico e bem diversos. Então isso encerra a correção de hoje. Mais uma vez, se eu tiver condições de colocar novamente o card do Super História que aceitou que eu fizesse em cima do trabalho dele, uma cópia até eu criar confiança. Muito obrigado a você, gente, e até a próxima.